Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém. Quero agradecer ao pastor Isaías, pastor Adalto, pela oportunidade. Sempre é uma honra, meu pastor, falarmos das grandezas de Deus. Quantos essa noite estão felizes com o Senhor? Irmãos, eu sei que a casa está cheia e nós temos que celebrar o Senhor por isso. Então, se em algum momento na nossa cabeça pensarmos de murmurar, meu Deus, não tem cadeira, vamos celebrar, glória a Deus, e dizer para os mais jovens, aqueles que quiserem, que tem um espaço aqui na cerâmica, irmão, e se você quiser ceder para esse senhor, essa senhora, essa pessoa mais velha, você pode sentar, baixo Zé aqui, né? Se quiser sentar, pode sentar aqui, ninguém não vai dizer nada não. Aí essa pessoa que está em pé, já pode, você que é da casa, pode também ajudar essa pessoa que visita, vai se sentir muito bem-vindo. Na próxima diz, eu vou lá, que aquele povo é muito caloroso, ajeita a gente, glória a Deus. Ah, eu quero sentar aqui na frente, senta, não precisa ficar com vergonha, nós somos uma família, estamos todos juntos essa noite, diga amém. Glória a Deus. Nós estamos, meus irmãos, no Congresso VPL, vasos preparados para lutar. Tem vaso aqui? Tem vasos aqui? A minha pergunta essa noite talvez não seja se tem vaso, porque há vários tipos de vasos. Tem vaso limpo, vaso sujo, vaso quebrado. Irmãos, tem vários tipos de vasos. Mas a pergunta é, será que nós estamos sendo o vaso que Deus quer usar? Será que nós estamos sendo o vaso que Deus quer usar essa noite? O valor do vaso no reino de Deus não está na sua matéria. O valor do vaso não está na matéria do qual ele é feito. O valor do vaso está no conteúdo que há dentro deste vaso. O apóstolo Paulo, na sua carta, olhando para o vaso, ele disse o que é que tem de valor no vaso. Ele olhou para o vaso e disse, é Cristo em vós a esperança da glória. A esperança que há no vaso é o Cristo que está dentro dele. A pastora Márcia falou muito bem sobre Jeremias 18, quando o Senhor Deus disse, levanta-te, diga assim, levanta-te. E desce. Todo mundo pensa quando levanta, sobe. O Senhor chama primeiro, levanta, agora tu desce. Por que Deus está dizendo isso? Porque só merece subir quem aprendeu a descer. Eu não sei se você entendeu, vou repetir de novo, teve gente que ficou calado. Eu não sei se você entendeu, vou repetir de novo. Quando Deus manda subir, Deus manda ficar de pé, Deus manda primeiro descer. Porque para Deus só pode subir quem aprendeu a descer. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Deus diz, levanta-te. Deus não fala com homem caído. Deus não fala com mulher caída. Quando Deus fala com o profeta, Deus disse, levanta-te e põe-te de pé, e eu falarei contigo. Deus está dizendo, eu não falo com vaso caído, te coloca de pé, coloca-te de pé, eu vou falar contigo. Aleluia. E na visão de Jeremias, ele disse que desceu à casa do oleiro e viu o oleiro preparando o vaso sobre as rodas. Mas a Bíblia diz que o vaso quebrou-se, diga quebrou-se. Não foi Deus que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão de Deus, que é o oleiro. Irmãos, se quebre nas mãos do Senhor e o Senhor vai te aperfeiçoar. Escuta só, não espere o problema te quebrar, não espere o pecado te quebrar, se quebre na presença do oleiro, se quebre na mão do oleiro, e o oleiro vai refazer o vaso de novo. Agora, o vaso se quebrou antes de ser assado.
Você sabe por que tem jeito para ele? Porque ele não foi assado. Então, um vaso que não foi assado é um vaso flexível, desmancha e faz de novo. O que é um vaso flexível? Um vaso que não foi assado. Ele aceita ser modelado, ele aceita ser exortado, ele aceita ser transformado, ele aceita ser pastoreado, ele aceita ser discipulado, ele aceita o processo, porque quem rejeita o processo não pode chegar no destino. Nós precisamos entender essa noite que se somos um vaso, deixa o Senhor trabalhar na tua vida, meu irmão. Na Bíblia existem vasos que Deus quebrou, e na Bíblia existe vaso que quebrou-se na mão do oleiro. Eu não quero ser o vaso que Deus quebra, eu quero me quebrar na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz, escuta só isso, vaso de Deus. Tem vaso de Deus aqui, irmão? A Bíblia diz, o coração humilde e quebrantado. Diga quebrantado. Deus não resiste. A palavra quebrantado significa quebrado. Quando Deus olha para um homem e uma mulher em quebrantamento, a Bíblia diz, Deus não resiste. É Deus olhando e dizendo, eu não posso deixar ele assim, eu não posso deixar ele assim, vou descer lá, vou mudar essa situação, vou mudar isso, porque Deus não resiste o coração humilde e quebrantado na sua presença. Outra coisa acontecia no momento que o oleiro fazia o vaso. Ele estava sobre as rodas. Quer dizer, um vaso para ser feito, ele tem que estar rodando, ele está em movimento. À medida que o oleiro pedala, a roda gira e o oleiro com a mão começa a dar forma ao vaso. Mas o vaso está em movimento. Não espere Deus te moldar se você está parado. Não espere Deus te moldar se você diz, não pastor, manda outro. Não espere Deus te moldar se você diz, coloca outro no meu lugar. O vaso tem que estar em movimento. E quando o vaso está em movimento, o oleiro está lá dando a forma para ele. Irmão, e se o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro faz o vaso novo. Ah, você nem entendeu o que eu disse. Se o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro refaz o vaso de novo. Oh, racante remanaj, racalarabasturiande cantaramanaj. Eu vi um certo dia um líder dizendo, eu disse, e fui procurar saber como se faz um vaso. Uma vez eu fiz isso em Dom Pedro, fui na oleria ver como fazia um vaso. E esse líder disse, eu fui na oleria saber como é que se preparam os vasos. Quando eu cheguei, era uma grande oleria, olhei para os oleiros fazendo os vasos, olhei para eles, olhei um forno bem grande, e dentro do forno muito vaso, tinha muito vaso no forno. Eu vi todos os processos. Eu vi o barro sendo tirado, o barro sendo limpo, o barro sendo amassado, o barro sendo modelado, o vaso saindo e sendo colocado no forno. Ele disse, mas quando eu olhei para o forno e vi a quantidade de vasos, eu olhei para o forno e disse ele, eu procurei o botão que dizia que o vaso estava pronto, não achei. Ele disse, eu cacei o botão, ele disse, porque lá na minha casa, quando eu esquento algo no micro-ondas, eu coloco lá 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, quando está pronto eu sei mais que não tem. Como é que eu vou saber se o vaso está pronto para sair do forno? Ele disse, irmão, que chamou o dono e disse, ô, seu oleiro, vem aqui, me diga uma coisa, tem muito vaso aqui dentro desse forno, o forno é grande, como é que você faz para saber se o forno está bom, se o vaso está bom, se ele está preparado para sair do forno? Ele disse, aqui é o seguinte, pastor, se eu tirar o vaso antes do tempo, ele se quebra, porque ele ainda está cru. Se eu tirar o vaso passando do tempo, ele se quebra, porque ele queimou, ele assou demais. Eu tenho que tirar o vaso no ponto. Se passar do ponto não presta, se tirar antes do ponto não presta. Ele disse, então quando é que o vaso está no ponto, meu amigo? Ele disse, eu pego essa varinha,
Eu pego essa varinha e saio aqui, beirando o forno, batendo na boca do vaso. Puf, 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 puf. Ele disse, mas como assim? Ele disse, é fácil. Se eu bater na boca do vaso e o som for fofo, ele não cantar, quer dizer, não ecoar o som dentro dele. Se eu bater e não ecoar, o vaso não está pronto, tem que ficar no forno. Agora, se eu bater e ele cantar, pode tirar, porque ele está pronto. Resumindo, escuta só, escuta aí. Ele disse, e aí, como é que é? Ele disse, resumindo, quando você estiver nas fornalhas da vida, que o Senhor tocar, canta, meu filho, porque se você não cantar, vai continuar na fornalha. Nós precisamos entender que Deus nos chamou com um propósito, diga amém. Olha, irmão, eu nem comecei a pregar. Abra comigo a sua Bíblia lá em Ezequiel 28. Vou terminar no horário, viu, meu pastor? 8h30 é o nosso horário, meia hora. Glória a Deus, meus irmãos. Talvez você se pergunte, Ezequiel 28, meu Deus, mas eu quero falar do cuidado que Deus tem com o vaso. Eu vim te falar essa noite do cuidado que Deus tem com você, que talvez nem você percebeu, mas o Senhor cuida de você. Ele cuida tanto que a Bíblia diz que Deus não dorme, o guarda de Israel não dormitará. Ezequiel capítulo 28, versículo de número 13, quem encontrou diga amém. A palavra do Senhor Deus diz assim, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, e em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Repita comigo, Monte Santo de Deus. Diga de novo, Monte Santo de Deus. Lembre desse nome. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram-se o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. Diga do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Diga amém. Amados, podeis sentar. Esse capítulo de Ezequiel, ele nos fala de duas projeções. E sempre quando Deus quer falar de uma realidade, Deus usa alguém no aspecto natural para falar de alguém no aspecto espiritual. Deus começa falando do rei de Tiro, que é uma personalidade muito parecida com Satanás, então ele é alguém que simboliza alguém no mundo espiritual. Até do capítulo 1 ao versículo 10, é uma palavra que faz referência ao anticristo. Do versículo 10 em diante, é uma palavra que faz referência à queda de Satanás. Porque o rei de Tiro não esteve no Éden, mas Satanás esteve no Éden, ele era Lúcifer. O capítulo de número 13 diz, estiveste no Éden, jardim de Deus. Meus irmãos, existem dois tipos de jardins. Esse jardim é o jardim original, é o Éden original. O Éden de Gênesis é o Éden vegetal. Esse Éden predomina em pedras preciosas. O Éden de Gênesis predomina em vegetal. Então há dois tipos de Éden. Esse Éden é o Éden que esteve o querubim ungido. E a palavra do Senhor disse, eu te estabeleci no Monte Santo de Deus. Diga Monte Santo. Agora escute só, irmãos, existe o Monte Santo de Deus, ou habitação dos anjos, como é conhecido. O Monte Santo de Deus está em um lugar, irmãos, acima da região celeste. Escute só, existe o Monte Santo de Deus, região celeste e globo terrestre. Monte Santo, região celeste e globo terrestre. Pastor, como é que a gente faz para entender tudo isso? O Monte Santo de Deus é um lugar que Deus estabeleceu
Deus estabeleceu os seus anjos, é um lugar de reunião com a cúpula do mundo espiritual. É nesse lugar, meu amado, que Lúcifer, o querubim ungido, ele se corrompe. Então Deus estabeleceu ele no monte. Diga, Deus estabeleceu no monte. Agora o que acontece depois? Deus o lança do monte. Deus estabelece, agora Deus o lança fora. Deus manda ele com ele até essa parte. Escute só uma coisa, quando ele é lançado acontece algo incrível, que nós precisamos entender. Ele é lançado do Monte Santo e ele cai juntamente com toda a sua hierarquia em um lugar chamado região celeste. Diga, região celeste. Só que tem um problema para o diabo e para todos os seus anjos. Pergunte qual? O lugar das regiões celestes já tem alguém que governa. Quem governa? Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Quando Deus fala para a igreja, o Deus Todo-Poderoso, Paulo disse, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Aonde? Aonde? Nas regiões? Nas regiões? Então quem governa a região celeste? Diga, a igreja. É a igreja. Efésios capítulo de número 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades que agem nas regiões. Nas regiões. Só que nas regiões celestes já tem uma igreja que governa. É lá que a gente luta, mas é lá que a gente governa. Por isso que quando alguém chega possesso aqui na igreja, você diz, está amarrado, ele pá, ajoelha, ele pá, sai, e ele sai. Porque Deus deu a essa igreja autoridade. E nas regiões celestes, Deus abençoou a igreja com todas as bênçãos. Diga aleluia. Por isso que nós vamos entender essa noite que há uma hierarquia de Deus. E no céu há uma hierarquia. Existem querubins, serafins, arcanjos, anjos, querubins, guardadores da glória e do trono de Deus. Serafins cuidam da santidade, da adoração de Deus, estão ligados ao altar de incenso. Arcanjos são guerreiros, anjos são mensageiros. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu quero falar para você sobre os serafins. Capítulo 6 de Isaías. Ele disse, eu vejo o Senhor no seu alto e sublime trono, e ao redor dele eu vejo miríades e miríades de anjos, dizendo em uma só voz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Oh, meu irmão, ele estava dizendo, Kadosh, Kadosh, Kadosh é Jeová Shabaoth. Escute só uma coisa, quando ele começa a descrever os serafins, ele disse, eles têm 6 asas. Quantas asas? Ele disse, com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles cobrem os rostos. E um dia eu estava lendo, e eu fiquei me perguntando, Deus, por que é que na igreja a gente canta um hino 10 vezes, a gente abusa? Eu passei um período que no meu grupo, quando eu ia cantar, os irmãos já sabiam. Eu dizia assim, irmão, vamos cantar. Aí nenhum dos homens sabia. Mulher canta muito, os homens, só Deus na vida deles. E o que acontece? Eu dizia, vamos cantar. Aí, ninguém sabia. Aí o irmão disse, pastor, aquela que todo mundo já sabe. Aí nós repetíamos a mesma música. Como Zaqueu. Era aquela música direta. Eu disse, irmão, eu gosto do Zaqueu, glória a Deus, ele se converteu. Vamos embora com essa outra, irmão. Só que eu fiquei impactado, como é que na região dos céus do Senhor, os anjos cantam uma só música e não abusam. Eles estão cantando lá, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Quando termina, ele diz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aí, pastora Márcia, eu me perguntei, Deus, mas como é que eles repetem de novo? E o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse, filho, de tempos em tempos, de Deus sai uma glória tão grande,
E os anjos começam a cantar. E ele diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. De repente sai uma emanação da glória de Deus. Quando eles sentem a glória, não dá mais de continuar, só dá de repetir o que já sabe. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo quer dizer a glória de Deus tomando conta de todo o ambiente. Eu aprendo com os serafins o temor do Senhor. Deus está na frente deles, mas eles não estão vendo Deus. Os seus olhos estão cobertos. Com duas asas cobre os olhos. Sabe o que é isso? Você não precisa estar vendo Deus aqui para saber que Ele está. Se Ele diz que está, Ele está. Você não precisa sentir um arrepio para saber se Deus está. Se Ele diz que está, Ele está. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos dos séculos. Se as coisas estiverem bom para você, Deus está com você. Se estiver ruim, Deus está com você. Aleluia. Com duas cobrem o rosto, com duas cobrem os pés. Sabe o que significa? Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Com duas eles voam. Sabe o que significa? Só tem vaso aqui, então eu vou ser mais preciso. Há pessoas que quando chegam no culto, ela parece que Deus não está lá. O irmão está adorando, o irmão fica assim, ele olha para o teto. Depois ele olha para o relógio, parece que ele está ocupado, é só para assistir a Netflix. Ele cutuca o irmão que quer ouvir e diz assim: rapaz, mas está demorado. Avexado para sair, para ir para o açaí. Ele não entendeu o que o homem de Deus diz: Senhor, mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos nos palácios. Escute só, há pessoas que ficam aéreas. Quando sai do culto, tu viu lá a camisa do irmão, ele só tem aquela camisa. Com duas cobrir os rostos, ele não está aqui, não é para enxergar defeito de ninguém. Nós estamos aqui para exaltar o autor e consumador da nossa salvação. Você percebeu que na hora da adoração, fulano estava calado ali, ele nem disse nada, eu não vi nem a boca dele mexendo. Olha, irmão, deixa o irmão quieto, faça a sua parte. Ah, eu não vou mais na igreja, porque lá na igreja tem muito problema. Deixa eu só te dizer uma coisa aqui, irmão. Quem aqui conhece uma igreja? Eu não falo na sua espiritualidade. A igreja de Cristo espiritualmente é uma igreja perfeita. Existe a igreja ideal e a igreja real. A igreja real somos nós hoje. A igreja ideal é quem a gente vai se tornar. A igreja ideal ela é perfeita. A igreja real ainda não é. Agora vamos entender uma coisa hoje. Há pessoas que dizem assim: ah, lá na igreja tem muita gente com defeito. Eu disse: tem quantas pessoas na tua casa? Ele disse: eu e minha esposa. Quer que lá tem problema entre vocês? Ele disse: tem. Agora só vocês dois têm. Junta 100 crentes e bota para viver com a minha família. Pastor, mas é porque eu acho que na igreja de Jesus não tinha que ter defeito. Tá bom, vamos lá para a igreja de Jesus que só tinha 12. Jesus pregou para a multidão, mas só pastoreou 12. 12 ele levava para o monte, ele disse: ele estava no bar, era 12 para todo lugar. Então vamos entender, a igreja de Jesus só tinha 12. Agora eu te pergunto, tinha problema na igreja de Jesus? Eu pergunto, pastor Isaías, o senhor quer ter os 12 de Jesus, os 12? Você quer aqueles 12 de Jesus? Você não quer não, por quê? Porque junto com os 12 de Jesus tem um Pedro que é teimoso. Pedro é o mais impossível. Mas quem tem um temperamento forte é porque é alguém que tem liderança forte. Então uma pessoa com temperamento forte, você não exclui, você trabalha ele, porque vai ser um líder desatado. Então Pedro é o único que Jesus repreende mais, mas também o que Jesus usa mais, é quem Jesus delega autoridade. Só que na igreja de Jesus tem um Tomé. É aquele irmão que está lá, o irmão caiu lá, vixe, ele está na carne. Olha, irmão, aquele irmão está na carne. Se ele está na carne, ou está no espírito, mas está se movendo, deixa ele lá.
Existem aqueles que são os detectores de unção. Deixa eu ver se é Deus mesmo. Talvez não é nem Deus, é ele quebrantado com vontade de ficar ali deitado, chorando. Deixa ele lá. Deixa ele. E o que acontece, irmãos? Nós precisamos entender isso. Por isso que os anjos adoravam a Deus e não se perdiam, porque se tivesse problema ninguém estava vendo. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Tem problema ali, santo, 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 mas tem outro, né? Santo, santo. Não, ninguém viu. Você sabe qual é o nosso problema? Pergunte qual. A gente está enxergando demais. A gente tem que enxergar menos. Entrar na casa de Deus e dizer: Deus, eu vim foi te adorar. Eu vim aqui foi cuidar da minha espiritualidade e ajudar o meu irmão. Aleluia. Só que acontece o seguinte, irmãos. Deus, na sua onisciência e graça, Deus entrega Satanás e os seus anjos. Ele coloca nas mãos de alguém. E eu quero que você abra sua Bíblia. Ainda Ezequiel, capítulo de número 31. Olha aí o 31. Nós vamos rodar a Bíblia 2 vezes aqui até chegar no horário, viu, irmão? Ezequiel 31, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. 31, 11. Eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora. O que Deus está dizendo? Eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios, e ele lhe dará o tratamento merecido. Vamos lembrar uma coisa? Hebreus capítulo 10, versículo de número 1. As coisas antigas não são as coisas exatas, mas são a sombra das coisas que viriam. Antigo Testamento é sombra, Novo Testamento é realidade. O que Deus está dizendo: olha, eu vou pegar vocês e vou entregar na mão dos gentios, e eles vão dar o tratamento que você merece. Deus está dizendo para o diabo e toda a sua corja. Quem é os gentios? Somos nós. A igreja de Deus. Tem judeu aqui? Então nós somos gentios. Nós aceitamos Jesus, fomos inseridos no corpo, mas nacionalmente nós somos tidos como gentios. É a igreja gentílica. É a igreja de Deus. É Deus olhando para a sua igreja, olhando para o inimigo e dizendo: eu vou colocar você nas mãos dos gentios e eles vão te dar o tratamento que você merece. Por isso que quando o diabo se manifesta, a igreja olha e diz: para trás de mim, Satanás. Ele tem que obedecer. Está amarrado, ele está amarrado. Te ajoelha, te ajoelha. Por quê? Porque Deus dotou essa igreja de autoridade. Agora eu quero dizer para todos os vasos que estão aqui essa noite: Deus cuida de você, meu irmão. Ei, Deus cuida de você. Eu sei que talvez você não entendeu a profundidade, a grandiosidade dessa palavra, mas eu quero repetir de novo: Deus cuida de você. Pastor, como assim? Abra comigo a sua Bíblia em Salmos capítulo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo de número 7. Aleluia. Salmo 34, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Salmo 34, versículo 7. Vamos ler junto? O anjo do Senhor acampa-se. Vamos ler de novo? O anjo. A Bíblia não está dizendo que o anjo se acampa ao redor do crente, porque até o diabo é crente. A Bíblia diz que ele crê, e ele crê que treme. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que teme. Quando o anjo do Senhor encontra alguém que teme o Senhor, a segurança do Senhor está sobre ele. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você sabe o que significa isso? É o Senhor dizendo: eu sou a tua segurança. O anjo acampar, o que é acampar para nós, irmão? Acampar é colocar barraca, é ficar e dizer: eu vou ficar aqui. É o anjo vindo e dizendo assim: esse aqui tem no Senhor, agora a partir de hoje a segurança de Deus está com ele. A segurança de Deus.
Alguém pode pensar que ele está só, mas ele está sendo guardado agora. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, diga amém. Então, no céu, os anjos eles trabalham segundo a sua especialidade. Assim é na igreja, quem canta vai cantar, quem dança vai dançar, quem prega vai pregar, todo mundo conforme aquilo que foi chamado. E no céu, cada anjo ele tem a sua especialidade. Existe o anjo do fogo, Apocalipse 14, 18, o anjo das águas, Apocalipse 16, 5, o anjo do livramento, Daniel 3, 18. Sabe o que Deus estava dizendo? Deixa eu ficar aqui, porque para os seus inimigos tocar em vocês tem que passar por mim. O Senhor é a nossa segurança. Aleluia. Glória a Deus. Me chamaram um dia e disseram assim: pastor, vamos ali rapidinho, tem um rapaz possesso, quebrando tudo em casa. E eu corri na rua Santa Luzia. Quando eu cheguei lá, o rapaz estava batendo com a cabeça no chão. Irmão, eu não sei como não cortou a cabeça dele. Se levantou e saiu correndo para o quintal. Ele correu, e quando ele foi subindo na cerca, eu não sei se o Ivan estava comigo, estava Ivan. E ele foi subindo na cerca, e eu disse: Deus, o que eu vou fazer? Não vou correr atrás de um processo. Rapidamente o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu já dei autoridade para a minha igreja. Ele vai subindo na cerca, de lá eu disse: Satanás, eu quebro as tuas forças agora. Ele para no chão. Está amarrado em nome de Jesus. Ele para, a mão amarrada. Sai em nome de Jesus, e o demônio saiu. Eu quero dizer para você, o Senhor nos deu autoridade. Diga: Deus nos deu autoridade. Diga: Deus nos deu autoridade. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que no nosso meio tem que haver uma unidade como nunca. E se não tiver essa unidade no meio dos vasos de Deus, os anjos de Deus ficam confusos. Pastor, quando é que os anjos de Deus ficam confusos? E eu vou dizer para você agora, abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. E aqui eu já vou caminhar para o encerramento. 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 19. Aleluia. Assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Isso é uma reunião. Isso é uma reunião, irmãos. E todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra maneira. Me diga uma coisa, os anjos sabiam o que dizer? Ninguém sabia. Existe um lugar de reunião, habitação dos anjos do Éden original. E no dia da reunião, vem os anjos de todos os cantos da terra, do norte, do sul, do leste, do oeste, nas suas carruagens de fogo. E eles descem e chegam para irem para a sala do trono, o lugar da reunião. E eu imagino comigo os anjos descendo das suas carruagens, chegando nos portais, e quando eles chegam com as suas insígnias nos peitos, aqueles anjos enormes, com roupas douradas, e eles vão entrando, e alguém pergunta, o porteiro pergunta: você é da onde? Anjo eleito do norte. E você é da onde? Anjo eleito do sul. Eles começam a entrar, e de repente a sala da reunião está cheia. Só que o Senhor ainda não está na sala. Estão se reunindo. De repente o Senhor, ele aparece no seu trono móvel. E o seu trono está sobre querubins. Eles estão lá. E o Senhor entra na sala do trono e faz uma reunião. E a Bíblia diz que nessa reunião estavam todos os exércitos do céu. Não faltou ninguém. Era um assunto sério. A pergunta de Deus é:
quem vai induzir Acabe para morrer em Ramote de Gileade? A Bíblia diz, um anjo dizia uma coisa, outro anjo dizia outra. Um dizia uma coisa e outro dizia, ninguém sabia o que dizer. Irmão, os anjos não sabiam como fazer. Agora eu te pergunto por quê? Pergunte por quê? Porque para o anjo, quando há confusão, naquele momento Israel estava dividido. E quando a gente leu aqui em Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme, do povo de Deus. Então, para o anjo de Deus, quando ele olha, o anjo olha, pastor Isaías, o anjo olha, ele olha para a gente, ele diz, rapaz, como é que pode? Porque um anjo, ele não sabe o que é brigar entre si. Porque já passou, depois da queda passou, são os eleitos de Deus. Eles não sabem o que é brigar entre si. E eles são enviados para guardar quem teme a Deus, sim ou não? Só que ele olha para a gente e ele diz o seguinte, como é que pode? Esse aqui tem o Espírito Santo. Esse tem o Espírito Santo, e eles não se dão bem. Como é que pode? Como é que o anjo fica confuso? Fique de pé aí, pastor Isaías, por favor. O outro pastor, se puder, fique em pé, meu pastor. Então o anjo vem e ele vê dois servos de Deus. E os dois servos de Deus estão indiferentes um com o outro. Só que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o... Então tem um anjo aqui e tem um anjo. Quando a briga, se esse aqui brigar contra as trevas, o anjo que está para proteger se levanta e diz, aqui ninguém toca. Se esse aqui lutar contra as trevas, o anjo vem e diz, nesse daqui ninguém mexe. Mas quando um briga contra o outro e os dois têm o Espírito Santo, o anjo olha para o outro, são do mesmo reino e diz, rapaz, eu não sei o que eu faço. Então o anjo olha e diz assim, é o seguinte, vamos deixar ele se resolver, porque no nosso reino não tem divisão. Então deixa eles lá, porque no nosso reino ninguém divide. No nosso reino ninguém briga por placa de igreja, ninguém é denominacionalista. Na nossa igreja não é tem mais Deus na minha e menos Deus na sua. No nosso reino não tem isso. Então o anjo ele fica confuso. Como é que ele vai defender um servo de Deus de outro servo de Deus? Então ele fica e diz, é o seguinte, deixa de se resolver. Pode sentar, meus pastores, obrigado. Então nós precisamos entender que Deus quer usar vasos, sim ou não? Deus quer nos usar, sim ou não? Mas nós precisamos estar preparados. Não é o simples fato de ser um vaso, tem que ser um vaso preparado. A Bíblia fala que existem vários tipos de vasos. Existe vaso de barro, vaso de ouro, vaso de prata, vasos de honra, vaso de desonra. Então a pergunta não é, ei, meu irmão, você é vaso? Não, que tipo de vaso você é? Eu não quero saber se você é um vaso, que tipo de vaso você é. O que você guarda em você, irmão? Você usa vaso para colocar planta. Você usa vaso para colocar comida. Você usa vaso para colocar água. Mas ninguém usa vaso para colocar lixo. Ninguém coloca lixo em vaso. Vaso não é feito para colocar lixo. Vaso não é feito para colocar amargura, para colocar falta de perdão, para colocar ódio, para colocar raiva, para colocar ira, para colocar divisão. Vaso não é feito para isso. Aleluia! Tem vaso aqui que ainda está na mão do oleiro? Eu tenho uma notícia boa para você. Se você ainda está na mão do oleiro, significa que você pode se quebrar e ele vai te refazer de novo. Aleluia! Quem está disposto a se quebrar aqui essa noite? Quem está disposto a se quebrantar essa noite? Fique de pé. Aleluia! Quantos essa noite precisam ser restaurados pelo Senhor? Segura na mão desse irmão que está do seu lado. Segura na mão dessa pessoa. Diga, meu irmão, você é vaso? Agora pergunta, que tipo de vaso você é? Diga assim, diga para ele assim, se você não estiver bem,
se quebre na mão do oleiro hoje. Ele vai te refazer. Aleluia! Glória a Deus! Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor de todo o teu coração. Comece a orar com toda a intensidade. Comece a orar com todas as tuas forças. Comece a clamar de todo o teu interior. Oh, meu irmão, eu quero dizer para você essa noite: o oleiro está aqui. Ele está pronto. Ei, eu quero saber essa noite quem é o vaso que quer se quebrar essa noite na presença do Senhor. Quem é o vaso que quer ser trabalhado essa noite? Eu vou começar a orar. E quando eu estiver orando, o Senhor vai tomar muitas pessoas com quebrantamento. Escuta só, olhe para cá, abre os olhos, olhe para mim, estenda as tuas mãos para o alto. Quando eu começar a orar, tem pessoas que vai sentir o coração, você pensa que, mas fique tranquilo, é Deus dizendo: eu estou refazendo o vaso de novo. Com suas mãos erguidas, você conhece os dons de maravilhas? Quando eu começar a orar, aquela pessoa que sentir fogo nas suas mãos, eu quero que você saia e você venha até aqui. Você não demore, porque nós temos um espaço de tempo. Glória a Deus. Aleluia, estenda as tuas mãos para o alto. Feche os teus olhos, Pai, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui essa noite, meu Deus, para dizer: trabalha na nossa vida, toma as nossas vidas por completo. Eu creio que o Senhor toca na tua vida essa noite. Seja tocado, meu irmão, seja tocada, minha irmã. Ora canto rima nagastore calabala, ripalasturi calamanastore, ricanto rima nagastore calabala, rebalabastore calarabalas, ribalasturi canteremanaya, rimanasturi calabalabalabala. Pastor, eu sinto fogo nas minhas mãos. Sai daí, vem aqui à frente. Recanteremanastore, já vê a primeira pessoa. Ribalasturi canteremanaya. Em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Rebalastarabalabala, rimanasturi calabalabalabala. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa rocha. Eu declaro fogo nas tuas mãos. Fogo nas tuas mãos. Ora manastore calarabanas. E balabasturi calarabarab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 
rapidinho. Em nome de Jesus, Pai, toma as nossas vidas. Enche-nos do teu Espírito. Enche-nos da tua graça. Enche-nos da tua unção. Enche-nos do teu mover. Pode ficar aqui, meu irmão. Enche-nos do teu mover. Escute só. O Senhor está ministrando que essa noite Ele vai fazer um mover na sua vida. Esse é o mover do sobrenatural. Eu oro agora ao Senhor e declaro fogo nas tuas mãos. Ora manasturi cante rebalarab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 
Recalarababababababa, checalarababababa. Ora calarabababababa, chicanteremanaias. Ora carabarababababababababa, che. Ibalastiri canturibalarabababa. Rimanasture calarababababababababa. Oh, aleluia! Aleluia! Fica aqui à frente. Escute só. Escute. Há 3 pessoas, fora esse, que estão aí e que sentiram a direção de Deus para essa noite e não vieram. E eu vou dizer para você qual é a direção de Deus essa noite.
é uma entrega profética. E você sentiu que você ficou tímido, ficou com vergonha. Olha, a irmã já está vindo. Você disse, eu não vou, estou com vergonha, tem muita gente. Irmãos, eu tenho 12 anos só de ministério pastoral. Nunca falei para Deus errar. Porque Deus não erra. E eu nunca errei quando eu disse Deus falou. Ainda falta mais uma pessoa. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus estende as mãos sobre eles e eu vou ser breve. Estenda as mãos para cá sobre eles. Pastor Dom, tá vendo? Vamos fazer até amanhecer o dia, né? Escute só, todos vocês que vieram aqui à frente. Eu quero que vocês anotem na sua agenda a data de hoje. Num prazo de 90 dias, o Senhor vai fazer um mover tremendo na sua vida. Vai haver uma provisão sendo liberada na tua direção, porque o Senhor conhece todas as coisas. Em nome de Jesus, receba! Deus os abençoe poderosamente, meus irmãos, em nome de Jesus.